Evangelho de João, capítulo 11. Leitura do texto. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Aquele que o Senhor ama está doente." Ao receber a notícia, Jesus disse: "Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela." Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: "Vamos outra vez para a Judéia." Os discípulos disseram: "Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá?" Jesus respondeu: "Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz." Tendo dito isso, acrescentou: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo." Então os discípulos disseram: "Senhor, se dorme, estará salvo." Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele." Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: "Vamos também nós para morrer com o mestre." Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá." Jesus disse a ela: "O seu irmão há de ressurgir." Ao que Marta respondeu: "Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia." Então Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?" Marta respondeu: "Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo." Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: "O mestre chegou e está chamando você." Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: "Onde vocês o puseram?" Eles responderam: "Senhor, venha ver." Jesus chorou. Então os judeus disseram: "Vejam o quanto ele o amava." Mas alguns disseram: "Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse?" Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: "Tirem a pedra." Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: "Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias." Jesus respondeu: "Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus?" Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: "Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste." E depois de dizer isso, clamou em alta voz: "Lázaro, venha para fora." Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: "Desamarrem-no e deixem que ele vá." Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo?
uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. A primeira parte do texto mostra que Jesus foi avisado da doença de Lázaro, mas permaneceu ainda por mais 2 dias lá no lugar que ele estava. Apenas seguiu para Betânia, a cidade de Lázaro e de sua família, no 4º dia depois da morte de seu amigo. O verso 19 dá a entender que a família de Lázaro era bastante respeitada e querida, uma vez que muitos foram até lá consolar Maria e Marta. Isso certamente permitiu que o milagre de Jesus fosse feito diante de um público ainda maior. Conta-se que há uma espécie de tradição ou crença judaica da época em que a alma ficava próxima ao corpo até o 3º dia. Somente no 4º dia, quando a decomposição da carne já estaria avançada, a alma então partiria em definitivo para o mundo espiritual. Neste sentido, o sinal da ressurreição de Lázaro traz algo completamente improvável e inédito, ou seja, a ressurreição no 4º dia, de modo que muitos inclusive creram em Jesus como Filho de Deus após esse milagre. Agora, ouça com muita atenção o verso 33, quando Maria, em sinal de muita dor e desespero, segue ao encontro de Jesus e se joga aos pés dele, clamando e chorando pela dor que sentia, juntamente com outros judeus muito entristecidos também. Diz assim: Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. A palavra agitou-se aqui pode trazer um significado como falar de modo bravo, com rigor ou duramente. Podemos supor então que Jesus ficou bravo com a situação em espírito. Sim, o verbo grego aqui é embrimaumai, que tem ainda um sentido que expressa uma indignação ou até mesmo uma ira. Mas Jesus estaria indignado com quem? Ou com o quê? Particularmente entendo que isso seja difícil de confirmar, pois tratava-se de um sentimento de Jesus e de como o autor João interpretou e descreveu isso no livro. Mas provavelmente Jesus estava indignado com a morte. Jesus era Deus, mas também era totalmente homem. Então, ele se deparou com o estrago que a morte estava causando por conta do pecado. Claro que ele estava comovido, inclusive a palavra comovido aparece logo na sequência. Mas também ficou bravo em espírito, pois havia chegado a hora de ele enfrentar a pior consequência que o pecado pode trazer para a criação de Deus. Havia chegado a hora de ele encarar de frente seu inimigo final, a morte. Eu fico imaginando que é como se Jesus estivesse com o seguinte pensamento, algo como: quanto sofrimento você traz, morte? Você é cruel, mas a partir de hoje, eu darei uma demonstração ao mundo que você não terá mais poder sobre as minhas ovelhas, e que aquelas ovelhas que o Pai me der, viverão eternamente em meu reino, e não experimentarão a segunda morte. Lembre que o pecado e a morte entraram a partir da queda de Adão, e este não era o desejo de Deus para sua criação, mas foi fruto da desobediência. Ouça o que está em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus alertou, mas Adão cedeu ao pecado. A morte então atinge a todos, inclusive a Lázaro, pois desde Adão sofremos as consequências do pecado.
Para um entendimento mais profundo sobre isso, podemos recorrer aos escritos de Paulo. Vamos começar por Romanos 6,23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, precisaríamos necessariamente do dom gratuito de Deus para ter a vida eterna. Ele manda Jesus como sinal de reconciliação com a humanidade e para perdão da dívida dos pecados carregados desde Adão, que seriam lançados de forma expiatória ao Filho de Deus, que morreria por nós. Neste sentido, era necessário que viesse o segundo Adão para resgatar o propósito original da criação dos filhos de Deus. O plano da salvação é para que tenhamos vida eterna em Jesus. Ouça o que Paulo diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo ainda cita em sua primeira carta aos Coríntios 15:45 o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Perceba, o último Adão é o novo modelo ou cabeça de raça da humanidade. É Jesus Cristo. Então, após sua obra de redenção, podemos crer na vida eterna a partir da salvação nele. Este capítulo 11 é central no Evangelho de João. Note ainda outro fato importante, que Jesus realizou o seu sétimo e último sinal. Então, vamos lembrar quais foram os 6 anteriores. Ele transformou a água em vinho lá no capítulo 2, curou a filha do oficial no capítulo 4, curou o enfermo no capítulo 5, alimentou a multidão no capítulo 6, andou sobre as águas no 7, curou o cego de nascença no 9 e agora no capítulo 11 ressuscitou Lázaro. Então, foram 7 sinais até aqui. Este último sinal, inclusive, o revela como o vencedor da morte. E isso é o que motiva ainda mais os líderes religiosos tramarem para prendê-lo e pará-lo quanto antes. Assim sendo, após o 7º sinal, os líderes religiosos ficaram receosos de perder o poder e o prestígio. Então perseguiram de forma mais contundente Jesus. Uma passagem interessante é quando Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, tinha a intenção de fazer o mal a Jesus. Mas em sua trama, sem ele saber, ele acabou fazendo uma profecia sobre o que viria a acontecer com Jesus. Saiba que a figura do sumo sacerdote deveria ser algo como o portador da voz de Deus aos judeus, e lá no Antigo Testamento, ele era responsável por realizar um sacrifício para a expiação do pecado do povo uma vez por ano, no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado do templo. E dentro do contexto de buscar a morte de Jesus para pará-lo, perceba o que Caifás profetizou no seu verso 49 e 50. Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele mal sabia que estava na verdade anunciando a Jesus de Nazaré como sendo o sacrifício perfeito para todos os filhos de Deus ao redor do mundo. Prova disso é que aqui estamos, após mais de 2000 anos, a mais de 10.000 quilômetros de distância geográfica de onde tudo isso aconteceu. Estamos aqui, estudando, refletindo e adorando a Deus por tudo que Ele fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Não sei quanto a você, mas eu sinto cada vez mais gratidão e admiração sobre como é belo e perfeito o plano de redenção que Deus tem para todos nós. Concluindo, uma breve reflexão. O milagre da ressurreição de Lázaro é muito importante e nos traz muita esperança. Contudo, o maior milagre não é a ressurreição de Lázaro em si, mas sim a ressurreição do Filho de Deus, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Quando você é salvo em Cristo Jesus, você herda a vida eterna. Há um dito popular que diz: quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce 2 vezes, morre uma. Dividindo e buscando explicar essa frase de uma forma mais simples, seria algo como dizer: quem nasce uma vez, aqui está se referindo ao nosso nascimento do corpo físico. Quando diz morre 2, trata-se do relato da segunda morte, que está descrita lá nos capítulos 20 e 21 do livro de Apocalipse. Se possível, sugiro que leia os capítulos inteiros. Quem nasce 2 vezes, já vimos anteriormente sobre o segundo nascimento, lá no capítulo 3 do livro de João.
onde lemos sobre a conversa entre Jesus e Nicodemos a respeito do segundo nascimento. E por fim, morre uma é a morte do corpo físico. Por isso se diz: quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Apesar de ser uma frase popular, geralmente usada em sermões e pregações e que não está escrita na Bíblia, ela tem uma forte base bíblica. Reflita sobre essa frase. Busque ao Pai em oração com sinceridade. Peça pela salvação em Jesus e que o Espírito Santo de Deus lhe confirme e testifique em seu espírito o seu segundo nascimento.